Olá, estudante do primeiro semestre da terceira etapa da EJA, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Tá aí na tela o nosso tema geral, estamos estudando citologia, histologia e embriologia, e nessa aula de número 6 do nosso módulo 2, unidade 2, iremos adentrar no assunto embriologia. Tá? O que é isso, né? A gente já viu, então, anteriormente, citologia como sendo o estudo das células. Histologia é o estudo dos tecidos que são formados por células. E embriologia? Embriologia lembra embrião, né? Será que tem a ver com o estudo do desenvolvimento embrionário? É claro, né? E quando um embrião está se formando, ele surge ali a partir de uma única célula. Todo mundo um dia foi uma única célula, que é o zigoto, é resultado da união de gametas, óvulo e espermatozoide, no caso dos animais, incluindo o ser humano. Então, como é que chama mesmo esse processo de união de gametas? Isso também é estudado dentro da embriologia e nós vamos descobrir. Dá uma olhadinha aí. Então, a embriologia é uma área da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário dos organismos vivos, ou seja, o processo de formação do embrião, a partir de uma única célula, que é o zigoto. E essa célula que originará um novo ser vivo completo. Então, a partir de uma única célula, forma-se um organismo completo. E dentro da embriologia, a gente pode dividir aqui o estudo de 3 etapas, que são, deixa eu pegar aqui a caneta para marcar, a gametogênese, a fecundação e o desenvolvimento embrionário. Consegue identificar o que está acontecendo aqui nessa imagem? Aqui está representado um órgão. Temos aqui esse órgão em formato de pera, que é o útero, tá? Então, o útero é um órgão presente no organismo feminino e tem a função de ser ali o local onde vai ser, né, desenvolvido o embrião, onde ocorre ali a gestação. Mas para esse embrião parar ali, muita coisa precisa acontecer antes, e uma dessas coisas é a gametogênese. O que é isso? Gametogênese. Gênese é formação, tem a ver ali com origem. E gameto é o gameta. Quem são os gametas? Óvulo e espermatozoide. Então, quando a gente fala de gametogênese, estamos falando dos processos que originam os gametas, as células reprodutivas, tá? Então, o que você precisa saber? Que são formados os gametas a partir de células especializadas, chamadas de células germinativas. E que para que essas células se formem, são necessárias divisões celulares bem específicas. Lembra quando você estudou sobre os tipos de divisão celular, mitose e meiose? Que numa mitose, a célula duplica tudo que tem dentro dela e se divide em 2 idênticas. E no caso da meiose, a célula também duplica tudo que tem dentro dela e faz a divisão em duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2, para que o resultado sejam 4 células, e não só 2, mas 4 células com metade do número de cromossomos, metade do material genético da célula inicial, cada uma. Isso para formar o quê? Gametas. Então, no processo de gametogênese, acontece mitose, como eu mostrei anteriormente para vocês, durante a proliferação daquelas células germinativas, mas finalmente também acontece meiose para a formação de gametas, como mostrado aqui na imagem acima, a partir de uma célula inicial, que é o espermatócito primário, a formação, lá no final, de 4 células, que são os espermatozoides. No caso dos óvulos, né, então existe um ovócito primário, que vai começar o processo de divisão por meiose,
esse ovócito, ele não forma 4 células. Ele vai formar, de fato, no final, uma única célula viável. Outras células são formadas ali no processo, que são chamadas de corpúsculos polares. Esses corpúsculos polares são formados apenas para que haja uma distribuição equitativa desse material genético, como deve ser na meiose, para que a célula final tenha ali metade dos cromossomos. Se na espécie humana uma célula somática, a célula lá inicial que vai originar o gameta, no caso pode ser um espermatócito ou um ovócito primário. Essa célula inicial ela tem 46 cromossomos. Se ela faz mitose, quantos cromossomos terão as 2 células filhas? Continuam com os 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Começou com 23 pares, dividiu, cada célula terá também 23 pares. Se a célula faz meiose, os 46 cromossomos, né, eles vão virar quantos lá nas células filhas? Só 23, e não estou falando em par, porque 23 pares dá 46, né? Só 23 simples, sem formação de pares. Por que que isso acontece? Porque quando o óvulo e o espermatozoide se unirem na fecundação, eu vou ter a restituição da quantidade normal de cromossomos daquela espécie, no caso aqui do exemplo, do ser humano, tá? Continuando, nos gametas femininos, a meiose ela é interrompida antes de se completar, originando o que a gente chama de ovócito secundário e um corpo polar primário, bem menor. E esse momento, essa sequência de divisão que vai continuar com esse processo, só vai ocorrer depois da união de óvulo e espermatozoide. Continuando, o processo de união de óvulo e espermatozoide é o quê? É a fecundação, tá? Então, é quando um espermatozoide consegue penetrar no ovócito secundário e é completada a divisão meiótica e o óvulo recém-formado, então, pode ser fertilizado. Na fecundação ocorre a chamada cariogamia. Cario, lembra o quê? Não é carioteca? Carioteca é o envoltório do núcleo. Cariogamia é a união desses núcleos. E o que tem dentro do núcleo? Material genético, cromossomos, tá? Então, vamos unir os materiais genéticos. Ou seja, é a fusão dos núcleos dos gametas para formar um zigoto. Você, literalmente, é metade seu pai e metade sua mãe. Metade do seu material genético vem do espermatozoide, a outra metade do ovócito ou óvulo. Este processo da fecundação vai acontecer em que lugar? Na tuba uterina, bem próximo aos ovários. Vou até voltar aqui um slide no desenho para você olhar novamente aqui o útero, né? O útero, ele tem 2 canais que conectam eles aqui, que conecta o útero aos ovários, onde são produzidos os óvulos. E é bem aqui nesse meio do caminho entre o ovário e o útero que precisa acontecer a fecundação para que o zigoto inicial, né, consiga posteriormente se fixar ali no útero. E depois vem o desenvolvimento embrionário humano. Basicamente, em todos os animais, o desenvolvimento do embrião tem essas 3 fases principais. A começar pela segmentação, que é a divisão celular, quando uma célula começa a se dividir e formar 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Depois tem a etapa da gastrulação, onde esse bolinho de células, esse bolinho maciço de células anterior, começa a abrir ali uma cavidade interna, tá? Que é então denominada de gástrula, é a gastrulação. E por fim, a organogênese, que é a formação de órgãos,
né? Então, são necessárias as diferenciações celulares para que tecidos diferentes sejam formados e, consequentemente, órgãos diferentes nesse novo ser em desenvolvimento. Então, a gente pode juntar todos os processos nessa sequência de complexidade, né? Primeiro, em cada indivíduo, no homem e na mulher, ocorre a formação de gametas, que é a gametogênese, formação de óvulos nos ovários, formação de espermatozoides nos testículos, cada um na sua. E depois tem a união. Na reprodução sexuada existe a fecundação, união de óvulo e espermatozoide, forma aquela célula inicial, que é o zigoto, e esse zigoto, a partir dali, por sucessivas divisões celulares, muitas e muitas e muitas mitoses e diferenciações também celulares, formam tecidos, formam órgãos, formam então sistemas, né, e formam um organismo. Então, a sequência das etapas do desenvolvimento humano pode ser assim resumida. São formadas várias células por divisões celulares sucessivas, ou seja, por segmentação, forma uma estrutura inicial que é chamada de blástula ou blastocisto. Essa blástula depois forma uma gástrula, que é a mesma estrutura, né, com um dobramento e para formar aí o que seria um intestino primitivo deste embrião. A formação de neurula, lembra o que? Neurônio, né? Então, vai começar a formar o sistema nervoso e depois disso são formados os demais órgãos no processo de organogênese, que resulta, então, neste embrião, finalmente. E aí, depois, também são formados os chamados anexos embrionários, que vão dar suporte para o desenvolvimento deste embrião, como, por exemplo, o âmnio, que é o líquido presente dentro da bolsa amniótica e vai proteger o embrião de impactos, não permite a desidratação. O saco vitelínico, que é a estrutura que serve para nutrir o embrião e auxilia na circulação sanguínea no início da gestação. E o córeo, que é diretamente ligado ao tecido uterino, responsável por formar a placenta, né? Então, aqui uma representação do embrião. Aqui seria a parede do útero, né? A conexão com a mãe se dando pela placenta. E aqui algumas estruturas que foram citadas, né? O âmnio, o córeo, tá? Formando aí parte da estrutura que envolve o embrião em desenvolvimento. Pessoal, então, sobre embriologia, essa foi a explicação. Espero que vocês tenham compreendido bem e a gente se vê num próximo momento. Até lá e tchau, tchau!